Mulher foi humilhada e traída pelo marido, mas ela toma uma atitude que chocou a todos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Maria Clara cresceu em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde todos se conheciam e as fofocas corriam de boca em boca mais rápido que o vento. Desde jovem, Clara era conhecida por sua generosidade e força de vontade. Aos 25 anos, casou-se com Marcelo, um homem carismático que parecia perfeito aos olhos de todos. Mas por trás do sorriso encantador, Marcelo escondia uma face sombria. Clara dedicou sua vida ao casamento e aos 2 filhos, Pedro e Luana. Trabalhava como costureira e, muitas vezes, virava noites para garantir que nada faltasse em casa. Apesar de todos os seus esforços, Marcelo raramente demonstrava gratidão. Sua ambição profissional fazia dele um homem ausente, e quando estava em casa, suas palavras cortantes deixavam marcas profundas. Era uma noite especial. Clara havia organizado um jantar para celebrar seu próprio aniversário. Amigos e familiares estavam reunidos na sala de estar decorada com simplicidade, mas cheia de carinho. A mesa, repleta de pratos preparados por ela mesma, refletia seu cuidado com cada detalhe. Enquanto Clara servia os convidados, Marcelo ocupava o centro das atenções com piadas e histórias sobre seu trabalho. Então, quando todos estavam à mesa, ele se levantou para fazer um discurso. Clara sorriu, esperando por palavras de reconhecimento. Mas o que veio a seguir a deixou sem chão. Clara é uma mulher esforçada, mas, vamos ser honestos, cozinhar e costurar não é nada de extraordinário, né? Marcelo disse, com um tom de deboche que provocou risadas desconfortáveis na mesa. Mas enfim, parabéns, amor. Quem sabe um dia você não realiza algo de verdade? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas manteve o sorriso, fingindo que nada havia acontecido. Por dentro, ela estava devastada. Nos dias que se seguiram, Clara tentou continuar sua rotina. Mas as palavras de Marcelo ecoavam em sua mente, fazendo-a questionar tudo. Como se isso não fosse suficiente, uma conversa casual com uma amiga trouxe uma revelação estarrecedora. Você soube da nova assistente do Marcelo? Dizem que eles estão muito próximos, comentou a amiga, com um tom que misturava curiosidade e preocupação. Clara ficou em choque. A ideia de Marcelo ter um caso era algo que ela nunca havia considerado. Durante dias, ela observou o comportamento do marido, e as pistas começaram a se acumular, mensagens escondidas no celular, saídas inesperadas e uma frieza crescente em casa. Até que, em um momento de coragem, Clara confrontou Marcelo. Ele não negou. Pelo contrário, sua atitude foi fria e indiferente. E o que você vai fazer sobre isso? Ele disse, cruzando os braços. Aquela foi a gota d'água para Clara. Algo dentro dela mudou. Nas semanas seguintes, Clara mergulhou em um processo de reflexão. Entre lágrimas e noites insones, ela decidiu que não iria mais viver à sombra de um homem que não a respeitava. Mas Clara também sabia que precisava ser estratégica. Ela tinha um plano. Quando Marcelo anunciou que organizaria um jantar para colegas de trabalho, incluindo a mulher com quem ele atraía, Clara viu a oportunidade perfeita. Era hora de revelar o segredo que ela guardava há anos. O dia do jantar chegou, e a casa estava impecavelmente arrumada. Clara, com seu habitual cuidado, preparou uma refeição digna de elogios, mas desta vez não com o intuito de agradar Marcelo ou impressionar seus convidados. Ela tinha outro objetivo em mente. Vestida com elegância, mas de forma discreta, Clara exalava uma calma que mascarava a tempestade em seu interior. Os convidados chegaram pontualmente. Entre eles, a assistente de Marcelo, Luísa, cuja presença fez o coração de Clara acelerar. Luísa era jovem, bonita e parecia totalmente à vontade no meio dos colegas. Marcelo, por sua vez, estava animado, ignorando completamente a tensão que pairava no ar. Você superou todas as expectativas, Clara. Que jantar maravilhoso, disse um dos colegas de Marcelo, elogiando a anfitriã. Clara agradeceu com um sorriso gentil, enquanto seus olhos encontravam os de Marcelo.
Ele desviou o olhar rapidamente, o que apenas reforçava sua culpa. Durante o jantar, Clara observava cada interação entre ele e Luísa, notando os olhares e os gestos que denunciavam a intimidade entre os dois. Quando a sobremesa foi servida, Clara aproveitou um momento de silêncio para se levantar. Todos os olhares se voltaram para ela. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela começou a falar: "Quero agradecer a presença de todos esta noite. Este jantar não é apenas uma celebração para Marcelo e seus colegas. É também um marco na minha vida." Os convidados se entreolharam, curiosos e confusos. Marcelo manteve um sorriso forçado, mas sua expressão demonstrava desconforto. "Durante muitos anos, dediquei minha vida à minha família, colocando o bem-estar de todos acima do meu. Mas, recentemente, descobri que, enquanto eu fazia tudo para sustentar essa casa e esse casamento, nem todos aqui estavam comprometidos com a mesma honestidade." O silêncio se tornou pesado, e Marcelo, agora visivelmente nervoso, tentou intervir. "Clara, este não é o momento, não, Marcelo. Este é exatamente o momento", ela o interrompeu, com firmeza. "Eu descobri que você tem sido desonesto comigo, e que sua lealdade pertence a outra pessoa presente nesta mesa." Luísa congelou, sua expressão entregando a verdade antes mesmo que palavras fossem ditas. O burburinho começou entre os convidados, e Clara sentiu o peso das palavras que estava prestes a dizer. Mas, em vez de explodir em acusações, ela se manteve calma. Marcelo se levantou, tentando reverter a situação. "Clara, você está exagerando. Nada do que está dizendo tem fundamento." Mas antes que ele pudesse terminar, Clara tirou de sua bolsa alguns documentos. Ela os colocou na mesa, diante de todos. "Estes são comprovantes do que eu descobri. Mensagens, transferências bancárias e registros que deixam tudo bem claro." Os convidados ficaram boquiabertos. Marcelo não tinha mais como negar, e sua expressão mudou para uma mistura de raiva e vergonha. Luísa, pálida, tentou se justificar, mas Clara não deu espaço. "Não se preocupem. Eu não fiz isso para criar uma cena, mas para encerrar um capítulo da minha vida. É hora de seguir em frente, e eu pretendo fazer isso com dignidade." O jantar terminou em clima de tensão. Marcelo saiu sem dizer mais nada, seguido por Luísa. Os convidados, atônitos, tentaram consolar Clara, mas ela manteve sua postura firme. Apesar da dor, havia um alívio em finalmente expor a verdade. Nos dias seguintes, Marcelo tentou reconquistar Clara, mas ela estava decidida. O segredo que guardava não era apenas sobre a traição de Marcelo, mas também sobre a força que ela havia redescoberto em si mesmo. Os dias que se seguiram ao jantar foram um turbilhão para Marcelo. A exposição de Clara não apenas abalou o casamento, mas também colocou em risco sua reputação profissional. Alguns colegas que estavam presentes no jantar levaram os rumores para o ambiente de trabalho. Marcelo, que sempre ostentou uma imagem impecável na empresa, agora enfrentava olhares desconfiados e sussurros pelos corredores. Clara, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Embora o casamento estivesse claramente chegando ao fim, a coragem que encontrou para confrontar Marcelo lhe deu um novo senso de propósito. Ela começou a focar em seus filhos e em sua própria recuperação emocional, enquanto observava de longe as consequências de suas ações. Uma manhã, enquanto Clara tomava seu café, recebeu uma visita inesperada. Era Juliana, uma ex-colega de Marcelo que havia saído da empresa meses antes. Claramente hesitante, Juliana disse: "Clara, eu não sei se deveria estar aqui, mas senti que você precisava saber. Marcelo não é quem parece ser." Curiosa e apreensiva, Clara convidou Juliana para entrar. Durante a conversa, Juliana revelou algo chocante: Marcelo vinha manipulando dados financeiros na empresa para obter vantagens pessoais. Ele havia desviado recursos que deveriam ser usados em projetos importantes, colocando toda a equipe em risco. Eu tentei denunciá-lo, mas ele sempre foi muito influente lá dentro. Ninguém queria ouvir. Mas agora, com tudo o que aconteceu no jantar, talvez seja a hora de a verdade vir à tona, concluiu Juliana. Clara ponderou por alguns dias sobre o que fazer com as informações que havia recebido. Apesar de sua dor, ela sabia que a justiça precisava ser feita.
Com a ajuda de Juliana, Clara reuniu provas e enviou um relatório anônimo ao conselho da empresa onde Marcelo trabalhava. A notícia caiu como uma bomba. Em uma reunião extraordinária, Marcelo foi confrontado pelos superiores e, diante das evidências, não conseguiu se defender. Sua demissão foi imediata, e o caso começou a ser investigado pelas autoridades. Os colegas que antes o admiravam agora o viam como um homem desonesto e sem escrúpulos. Marcelo, agora sem emprego e com sua reputação destruída, tentou mais uma vez se aproximar de Clara. Clara, por favor. Eu cometi erros, mas podemos superar isso juntos. Pense nos nossos filhos. Mas Clara não cedeu. Com a voz firme, ela respondeu: Marcelo, não é sobre os erros que você cometeu. É sobre o fato de que você nunca teve respeito por mim ou pela nossa família. Agora, é hora de cada um seguir seu caminho. A força de Clara continuava a inspirar aqueles ao seu redor. Ela decidiu usar sua experiência como um ponto de partida para se reinventar. Inscreveu-se em um curso de empreendedorismo e começou a trabalhar em sua própria marca de roupas, algo que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de fazer. Enquanto isso, Marcelo enfrentava o isolamento. Sem emprego, sem o respeito de seus colegas e sem a família que um dia considerou garantida, ele começava a colher as consequências de suas escolhas. Após a demissão de Marcelo, sua vida desmoronava rapidamente. Um dos golpes mais duros veio de Luísa, que, percebendo a falta de status e benefícios que o relacionamento com Marcelo agora oferecia, decidiu terminar tudo. Marcelo, acho que não faz mais sentido continuarmos juntos. Minha vida também foi afetada por tudo isso, e eu preciso pensar no meu futuro, disse Luísa, sem rodeios. Marcelo tentou argumentar, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Para Luísa, o relacionamento nunca foi baseado em amor verdadeiro, mas em oportunidades. Sem a posição privilegiada que Marcelo tinha na empresa, ele não passava de um homem comum enfrentando o peso de suas próprias escolhas. Boa sorte, Marcelo. Espero que você encontre um jeito de se reerguer, foram as últimas palavras dela antes de sair definitivamente da vida dele. Sem emprego, sem dinheiro e sem apoio emocional, Marcelo não teve escolha a não ser voltar para a casa dos pais. Ele chegou com malas na mão e um discurso preparado. Vocês não sabem o que Clara fez comigo. Ela virou todos contra mim e destruiu minha vida, disse ele, com um tom de vítima. Os pais de Marcelo, idosos e protetores, ficaram chocados com a versão dos eventos que ele apresentou. Marcelo manipulou os fatos, pintando Clara como uma mulher egoísta que o havia abandonado no pior momento de sua vida. Mas, filho, como ela poderia fazer isso com você? Sempre achamos que Clara era uma boa esposa, comentou sua mãe, confusa. Vocês não conhecem o outro lado dela. Clara sempre foi obcecada pelo controle, e quando percebeu que eu estava crescendo profissionalmente, fez de tudo para me derrubar, respondeu Marcelo, encenando tristeza e arrependimento. Enquanto isso, Clara continuava focada em sua transformação pessoal e profissional. Seu curso de empreendedorismo estava rendendo frutos, e sua marca de roupas começava a ganhar notoriedade local. Pela primeira vez em anos, ela se sentia livre para sonhar e tomar decisões sem a sombra de Marcelo. Um dia, ao buscar os filhos na escola, encontrou uma antiga amiga, Renata, que ficou impressionada com sua mudança. Clara, você está radiante. Parece outra pessoa, disse Renata. Obrigada, Renata. Foi um caminho difícil, mas estou redescobrindo quem eu sou, respondeu Clara, com um sorriso sincero. Na casa dos pais de Marcelo, o clima começava a mudar. Embora inicialmente eles tivessem se compadecido da situação dele, pequenos detalhes começaram a surgir. Telefonemas de ex-colegas e relatos de vizinhos traziam outra perspectiva. Marcelo, ouvi dizer que sua demissão não foi tão injusta assim. O que realmente aconteceu? Perguntou seu pai, com tom de desconfiança. Não deem ouvidos a fofocas. Clara tem manipulado todo mundo contra mim. Respondeu Marcelo, elevando a voz. Mas, pela primeira vez, seus pais começaram a questionar sua história. A manipulação de Marcelo estava perdendo força diante das evidências.
Clara também encontrou apoio emocional em pessoas que antes estavam distantes. Seus amigos e familiares, que outrora acreditaram no discurso manipulador de Marcelo, passaram a enxergar sua força e resiliência. As redes sociais se tornaram um lugar onde Clara compartilhava pequenas vitórias e mensagens de inspiração, conquistando ainda mais respeito e admiração. Ela também decidiu buscar ajuda terapêutica para processar tudo o que viveu. Durante uma sessão, confidenciou: "Durante anos, achei que precisava carregar o peso de tudo sozinha. Agora sei que pedir ajuda não é fraqueza, mas coragem." Em uma tarde de domingo, Clara estava em um parque com seus filhos quando encontrou uma mulher que parecia familiar. Era Juliana, a ex-colega de Marcelo que havia revelado os desvios financeiros. As duas conversaram por horas, e Juliana compartilhou mais detalhes sobre o comportamento de Marcelo no trabalho. "Clara, você merece saber de tudo. Ele não apenas traiu sua confiança como esposa, mas também como ser humano. Você é muito mais forte do que ele jamais imaginou." Clara sorriu, sentindo-se mais fortalecida do que nunca. A convivência com os pais de Marcelo se tornava cada vez mais tensa. Eles começaram a enxergar inconsistências em sua narrativa, mas Marcelo, decidido a recuperar sua reputação, planejou um novo golpe contra Clara. Ele procurou um advogado e abriu um processo por danos morais, alegando que Clara o difamara publicamente e prejudicara sua vida pessoal e profissional. "Vocês vão ver. Eu vou provar que ela destruiu minha vida", disse Marcelo com convicção, tentando convencer os pais de que era vítima. Embora relutantes, seus pais decidiram apoiá-lo no processo, acreditando que a verdade poderia surgir em meio às disputas judiciais. Quando Clara recebeu a notificação judicial, sentiu uma mistura de incredulidade e exaustão. No entanto, não demorou para que sua determinação viesse à tona. "Ele acha que vai me intimidar com isso? Eu passei por coisas muito piores. Agora é hora de colocar um ponto final nessa história", disse a si mesma. Com a ajuda de seu advogado, Clara reuniu todas as provas que havia acumulado ao longo dos anos, mensagens, e-mails e testemunhos de pessoas que presenciaram o comportamento abusivo e desonesto de Marcelo. O tribunal estava cheio no dia da audiência. Amigos, conhecidos e até mesmo os pais de Marcelo estavam presentes. Marcelo, confiante, apresentou seu discurso inicial, descrevendo Clara como uma mulher vingativa que havia arruinado sua vida. "Tudo o que quero é justiça. Ela expôs minha vida de forma cruel e mentirosa. Isso custou meu emprego, minha reputação e minha dignidade", declarou Marcelo com tom dramático. Clara permaneceu calma, esperando sua vez. Quando chegou o momento, seu advogado apresentou uma sequência de provas devastadoras contra Marcelo. Mensagens que comprovavam sua traição, registros financeiros que indicavam seus desvios na empresa e testemunhos como o de Juliana, que narrou em detalhes os atos desonestos de Marcelo no trabalho. Clara também tomou a palavra. Com serenidade e firmeza, descreveu os anos de abuso emocional, humilhações e manipulações que sofreu durante o casamento. Seus relatos eram tão contundentes que até os próprios pais de Marcelo começaram a olhar para ele com desconfiança. "Durante anos, coloquei minha família em primeiro lugar. Aguentei silêncio, desprezo e traições. Mas hoje, estou aqui para mostrar que ninguém tem o direito de destruir outra pessoa impunemente", concluiu Clara, com os olhos marejados. A tensão no tribunal era palpável. Quando a juíza proferiu sua decisão, foi claro: as acusações de Marcelo eram infundadas, e ele ainda poderia ser processado por tentativa de litigância de má-fé. Clara saiu vitoriosa. Ao deixar o tribunal, os pais de Marcelo não puderam esconder sua decepção. Pela primeira vez, confrontaram o filho diretamente. "Marcelo, como você teve coragem de fazer tudo isso? Usar nossa boa-fé para tentar destruir a Clara?" perguntou sua mãe, visivelmente abalada. "Vocês não entendem. Eu só queria o que era justo", respondeu Marcelo, tentando justificar seus atos. Mas seu pai foi categórico: "Chega, Marcelo. Nós fizemos tudo por você, mas é claro que você não quer mudar. Não podemos mais permitir que você traga destruição para nossa família. É melhor você procurar outro lugar para ficar." Marcelo, agora sem argumentos, deixou a casa dos pais.
Sem amigos, sem família e sem emprego, ele começou a encarar a dura realidade de suas escolhas. Sua vida se tornava um reflexo das ações que praticou contra aqueles que um dia confiaram nele. Clara, por outro lado, sentia-se mais leve. A batalha judicial havia sido um teste de sua coragem e resiliência, mas agora ela podia seguir em frente. Reuniu os filhos em casa e os abraçou com força. Essa vitória não é apenas minha. É nossa. E agora, nada vai nos impedir de sermos felizes, disse, com um sorriso genuíno. Após ser expulso da casa dos pais, Marcelo enfrentava uma realidade dura. Sem um teto fixo, sem trabalho e sem dinheiro, ele passou a vagar entre pequenos bicos e pousadas baratas. As pessoas que antes ele considerava amigos agora evitavam qualquer contato. A queda social e emocional que enfrentava parecia não ter fim. Um dia, em um ato desesperado, Marcelo decidiu procurar Clara. Ele acreditava que talvez ela, com o coração generoso que sempre demonstrou, pudesse ajudá-lo a se reerguer. Marcelo apareceu na porta de Clara, com uma aparência abatida e olhos cheios de lágrimas. Os filhos estavam na sala, mas Clara pediu que fossem para o quarto enquanto lidava com a situação. Clara, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso de ajuda. Você sempre foi a única pessoa que acreditou em mim. Eu errei, eu sei, mas me dê uma última chance, implorou Marcelo, ajoelhando-se diante dela. Clara observou em silêncio por alguns instantes. Havia um misto de tristeza e alívio em seu olhar. Finalmente, ela respondeu com firmeza, mas sem rancor: Marcelo, eu sempre fiz tudo por você, pela nossa família. Dei chances, perdoei erros que não deveria e, no fim, fui retribuída com traição e humilhação. Todos têm uma chance de mudar, e você teve a sua. Agora, você precisa se virar sozinho. Eu não sou mais responsável por consertar os seus erros. Marcelo abaixou a cabeça, sem palavras. Ele sabia que não havia mais como contestar. Deixando a casa de Clara, Marcelo se deu conta de que não havia mais para onde ir. Aquela seria sua última tentativa de encontrar algum apoio. Enquanto caminhava pelas ruas, percebeu que estava completamente sozinho. A rejeição de Clara e dos pais era o resultado direto de suas escolhas e atitudes. Sem outra alternativa, Marcelo foi forçado a buscar abrigo em um albergue e a repensar toda sua vida. Pela primeira vez, encarou sua própria responsabilidade pelos fracassos e destruições que causou. Clara, por outro lado, sentia-se cada vez mais livre. Sem a sombra de Marcelo, ela retomou sua vida com alegria e foco. Decidiu investir em sua carreira, abrindo um pequeno negócio com a ajuda de amigos que sempre acreditaram nela. Seus filhos também floresciam, inspirados pela força e resiliência da mãe. Uma noite, durante um jantar especial em casa, Clara fez um brinde: a vida nem sempre é fácil, mas nós somos a prova de que a esperança e o amor próprio podem nos levar a lugares melhores. Este é apenas o começo de uma nova jornada para todos nós. Os filhos aplaudiram, e Clara sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Meses depois, em um passeio pelo parque com seus filhos, Clara encontrou Luísa por acaso. A ex-amante de Marcelo parecia tão abatida quanto ele, vivendo as consequências de suas escolhas. Clara, começou Luísa, mas foi interrompida por um gesto gentil de Clara. Eu não guardo rancor, Luísa. Espero que você tenha aprendido algo com tudo isso. Clara seguiu seu caminho sem olhar para trás. Ela sabia que seu verdadeiro foco estava no futuro. Com o tempo, Clara também abriu seu coração para um novo amor. Um cliente frequente de seu negócio, um homem gentil e compreensivo, conquistou sua confiança. Clara, no entanto, sabia que sua felicidade não dependia de mais ninguém. Enquanto isso, Marcelo se tornava uma figura cada vez mais apagada. Ninguém sabia ao certo onde ele estava ou o que fazia. Ele havia perdido o brilho que outrora fingia ter e agora era apenas uma lenda triste de suas próprias escolhas erradas. Clara finalmente alcançou o que sempre buscou: paz, felicidade e o amor dos que verdadeiramente importavam. Ela entendeu que sua maior vitória não foi derrotar Marcelo, mas reconstruir sua vida com dignidade e coragem. Se você se emocionou com essa história de superação e coragem, não esqueça de deixar seu like neste vídeo.
Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos impactantes para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também se inspirem com essa mensagem poderosa. Juntos, podemos espalhar histórias que tocam o coração.